Meus irmãos, graças a Deus por mais um domingo, mais um dia do Senhor, qual nos reunimos como povo de Deus para ouvir da palavra do Senhor, para a nossa edificação, para o nosso consolo, para o nosso crescimento. Deus abençoe você que está nos visitando, que Deus abençoe você que está em casa, no YouTube, prestando culto na sua impossibilidade, que Deus fale contigo também. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Jonas capítulo 1, vamos ler somente o versículo final ali do capítulo 1, versículo 17, e depois leremos todo o capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Jonas capítulo 1, verso 17 somente, depois capítulo 2, verso 1 até o verso 10. Temos trabalhado, temos seguido aí uma série de sermões expositivos em Jonas. Hoje o quarto sermão, perdão. E vamos seguir aí até o final deste livro, que é muito edificante para as nossas vidas. Jonas capítulo 1, verso 17, assim diz a palavra de Deus. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Capítulo 2. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passavam sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra firme. O Senhor perseguiu Jonas, como temos visto nos sermões anteriores. Jonas, que estava na quietude de um porão, de um navio qualquer, que se dirigia para os confins da terra, se dirigia para Tarsis. Deus lançou sobre o mar uma terrível tempestade, para poder agitar as águas do Mediterrâneo, para poder sacudir aquele barquinho como se fosse um barquinho de papel, e despertar da sua apatia, despertar da sua sonolência pecaminosa, o profeta fujão, Jonas. Pois Deus sempre persegue os seus amados vacilantes. Ele sempre envia santas tormentas para nos tirar do sossego indevido. Meus irmãos, vimos no último sermão que os dias maus enviados pelo eterno Deus são provas de amor sem igual. Sem igual. Deus nos fere para nos salvar. Ele quebra em alguns momentos as pernas das suas ovelhas para as impedirem de prosseguir rumo ao abismo. Isso é amor. Deus tem compromisso com a nossa eternidade e não com o nosso bem-estar efêmero. Deus tem compromisso com a formação de uma nova natureza à semelhança de Cristo, custando o que custar, fazendo que tudo coopere para o nosso bem, muitas vezes nos esmagando por amor. O Senhor encontrou Jonas através de uma tempestade, meus irmãos, através de uma tormenta, como também nos encontra em muitos momentos das nossas vidas,
quando andamos vacilantes, displicentes, negligentes com a nossa vida com Deus. Por vezes Deus precisa ser carrancudo com a gente. Por vezes Deus precisa aumentar o tom de voz, ser severo do trato com seus filhos e levá-los para lugares estranhos, sombrios, lugares frios, amedrontadores, para tratá-los bem de pertinho. Meus irmãos, é como se Deus colocasse aqueles que precisam ser tratados em um tratamento intensivo, em uma UTI. O Deus dos céus, o Deus da terra, o Deus dos mares, fez com que o seu profeta fosse precipitado nas turbulentas águas do Mediterrâneo para consertar o seu coração. Lançou Jonas nas profundezas do mar. Isso também era amor, isso também era zelo. Deus se importava com Jonas. E aqui acontece o ponto de virada da história. Vimos também no último sermão que o Senhor nos deu provas do seu amor, também se precipitando no mar da fúria divina, dando a sua vida em resgate de muitos, como Jonas deu em resgate daqueles tripulantes daquele navio. Cristo se lançou no mar, fez com que a ira divina contra aqueles pelo qual morreu cessasse, os ventos, como os ventos cessaram no Mediterrâneo. Mas hoje eu quero me deter neste momento tenebroso da vida de Jonas, no momento em que ele é lançado ao mar, no meio das águas agitadas, as águas se acalmam, o vento se dissipa e o profeta começa a afundar no Mediterrâneo, naquela escuridão do Mediterrâneo, nas águas frias do Mediterrâneo. E temos algumas lições aqui para compartilhar com os irmãos. A primeira, temos aqui a partir do versículo 17 até o versículo 6 do capítulo 2, a primeira verdade é que Deus é o Senhor dos vales também. Deus é o Senhor dos vales sombrios. O texto diz, versículo 1 do capítulo 1, versículo 17 do capítulo 1, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça, eu afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Meus irmãos, do seu trono glorioso, o Rei do Universo, ele emite comandos. Deus dá ordens. Deus dá ordens do que quer. Ele dá ordens e tudo acontece conforme ele bem entende. Ele ordena que os ventos assolem a terra e os mares, e os ventos assolam a terra e os mares. Deus do seu trono ordena que as ondas rujam e assustem os mais corajosos homens, e assim acontece. Deus dá ordens a um grande peixe, para que esse grande peixe encontre Jonas na escuridão do mar e salve-o. Porque Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, versículo 9. Pois ele mesmo diz: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículo 10. Por causa da desobediência, Jonas, como vimos no sermão anterior, desceu cada vez mais, descendo para Jope, descendo para um porão,
Agora Jonas está descendo para o fundo de um abismo, para longe da presença de Deus. Os seus pecados o levaram, meus irmãos, para a escuridão. Os nossos pecados nos levam para a escuridão. Como bem vimos na última exposição, pecados praticados insistentemente, inconsequentemente, veladamente, deliberadamente, vão cauterizando o coração, vão anestesiando a alma, faz com que as pupilas dos olhos do coração se adaptem à escuridão. Pecado faz isso. Jonas foi descendo em cada decisão tomada. Ele foi negligenciando a vontade de Deus e encontra-se agora cercado pelo abismo, cercado de escuridão. Meus irmãos, estar ali nas profundezas não foi subitamente, tampouco foi um acidente. Foi deliberadamente construída a sua queda, o seu afundamento, digamos assim. Ele começou a afundar em Jope. Ele começou a afundar quando disse não para Deus. Ele começou a afundar quando rejeitou a palavra de Deus. Isso acontece com cada um de nós, quando rejeitamos a vontade do Senhor. Como bem sabemos, como um bom exemplo para pensarmos, fim de relacionamentos amorosos, fim de casamentos não acontecem de um dia para o outro. Meus irmãos, divórcios começam já no fim da cerimônia de casamento. Divórcios já começam no fim da lua de mel. Divórcios são construídos malignadamente, de forma maldita, nos atos egoístas praticados dia após dia. E quando pedem ajuda, o caldo já entornou, fica difícil ajudar. Divórcios são construídos diariamente. Assim como também ninguém tomba na sua caminhada cristã subitamente, de forma imediata, instantânea, tomba nas pequenas concessões diárias. Mas o Senhor graciosamente encontra Jonas num vale escuro e tenebroso. Porque, meus irmãos, até nas mais densas trevas, Deus é capaz de nos enxergar. Até nos lugares mais ocultos, os seus olhos podem nos contemplar. E isso pode ser maravilhoso para muitos de nós, mas amedrontador para tantos outros. Deus não impediu Jonas de afundar naquele mar. Deus não reteve o afundamento do seu profeta. Ele não jogou uma boia salva-vida para impedir que Jonas afundasse. Não, Deus permitiu que Jonas afundasse naquele mar, porém não permitiu a sua morte. Não permitiu a sua morte. Deus não nos livra dos vales da vida, meus irmãos, mas promete jamais nos desamparar. Citando Thomas Watson, ele escreveu: reconheço que os verdadeiros crentes, embora não caiam de fato nem percam toda a sua graça, ainda assim podem ter sua intimidade diminuída e podem abrir uma grande brecha em sua santificação. A graça pode ser moribunda, mas jamais morta. Nas profundezas, o que acontece? A história relata, o texto bíblico relata que Jonas se lembra do Senhor e ora. Jonas se recorda de Deus e ora. E percebam que essa é a primeira oração do profeta apresentada até aqui. Jonas não abriu a boca em momento algum, a não ser quando pregou para os pagãos no navio.
Mas até o momento o profeta de Deus não fala com Deus. O profeta tinha virado as costas para Deus. Mas agora nas profundezas, o texto relata que Jonas se lembra do Senhor e ora. O profeta ora salmos. Jonas estava encharcado da palavra. Jonas tinha pleno conhecimento da palavra do Senhor. Ele recorre às lembranças da palavra para orar naquele momento. Notem alguns trechos da oração de Jonas. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, Ele ouviu a minha voz desde o seu templo. Salmo 18, versículo 6. Na sua oração, Jonas diz: um abismo chamou outro abismo, ao ruído das suas cataratas, todas as suas ondas e vagas passaram sobre minha cabeça. Jonas estava orando o Salmo 42, versículo 7. Também nós encontramos na oração de Jonas: pois eu disse na minha pressa, estou cortado de diante dos seus olhos, Senhor. No entanto, você ouviu a voz das minhas súplicas quando clamei a você. Salmo 31, versículo 22. Deus deixou descer até o vale, para que enfim Jonas orasse. Quando Jonas chegou no ponto mais profundo daquele mar, meus irmãos, envolto de completa escuridão, frio, silêncio mórbido, cercado pela morte por todos os lados, cercado de abandono, Jonas se lembra daquele a quem abandonou. Que grande ironia. Jonas queria fugir de Deus e parecia que ele tinha conseguido fugir de Deus. Só que uma vez longe de Deus, uma vez lá, ele percebeu que longe da presença do Senhor era o último lugar onde queria estar. Jonas, meus irmãos, sentiu saudades do Senhor. Jonas sentiu saudades de Deus. Jonas disse: fui expulso da tua presença, olharei de novo para o teu santo templo. Jonas sentiu saudade daquele a quem fugiu. Quando se viram cativos na Babilônia, feridos pela disciplina divina por conta do adultério espiritual, muitos lamentaram e disseram: juntos aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Salmo 137, versículo 1. Cercado por porcos e muita sujeira, muita imundícia, o filho pródigo que havia abandonado o pai, que queria seu pai morto, porque desejava a herança, agora cai em si e lamenta: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho, trata-me como um dos teus empregados. Lucas 15, 18 a 19. Meus irmãos, os prazeres oriundos de uma noite de luxúria, de uma aventura pecaminosa oculta, de uma vida vivida só para si, são passageiros, se dissipam rapidamente, ficando então um vazio insuportável na alma, e a lembrança dolorosa do Filho de Deus crucificado pelos nossos pecados. Não há alegria duradoura longe do Senhor. Repito, não há alegria duradoura longe de Cristo, pois somente na sua presença há plenitude de alegria, somente à tua direita há delícias perpetuamente. Meus irmãos, do que valeu para Jonas todo o êxito em fugir de Nínive? Do que valeu agora para Jonas? Que diferença fazia para Jonas ali nas profundezas do mar? Ele tem encontrado um navio à espera dele no porto de Jope com um tapete vermelho. Que diferença fez para Jonas nesse momento que ele estava no abismo?
Meus irmãos, de que vale ter sucesso naquilo que Deus não está? Que desgraça é ser bem-sucedido naquilo que Deus despreza? Quando as consequências dos pecados chegam, as doces recompensas proporcionadas por eles são esquecidas. Como dizem, alguns segundos no inferno serão suficientes para que o pecador se esqueça de todo o bem que viveu nessa vida. Triste coisa é depender de alegrias à parte de Deus. Elas são falsas e efêmeras. O profeta agora, ele encontra-se totalmente encurralado, colocado de joelhos, em humilhação, ali no fundo do mar. E o que resta a Jonas? Resta orar, resta erguer os olhos para o alto e falar com Deus. Meus irmãos, no vale da sombra da morte, Jonas desejou o Deus que ele abandonou. E no seu desespero ele clamou, e Deus o respondeu. Do ventre da morte ele gritou por socorro, e o Senhor ouviu o seu clamor. Como bem escreveu Stuart Olliott, Deus em sua bondade traz frequentemente as pessoas ao ponto em que elas são forçadas a orar. E um orador forçado é melhor do que alguém que não ora. Meus irmãos, na sua santa providência, em algumas ocasiões, Deus nos deixará descer tão fundo, mas tão fundo, para um lugar onde ninguém além dele mesmo poderá nos acompanhar, para um lugar em que o seu cônjuge, que os seus filhos, os seus irmãos em Cristo, ninguém poderá lhe acompanhar a não ser o próprio Deus. Deus deixará você descer de uma maneira tão profunda, onde tudo que te restará é clamar, é orar, é chorar, é lamentar, é rogar por salvação, é pedir: Senhor, olha para mim, tenha misericórdia de mim, que eu estou sofrendo. Seremos forçados a orar, pois será tudo que nos restará. Deus será tudo o que teremos. Deus sabe, meus irmãos, Deus sabe muito bem, que nos distraímos demais com os dias de bonança. Deus sabe que as nossas agendas são muito cheias demais para Ele quando tudo está muito bem. A gente não tem tempo para Deus quando está tudo muito bem, quando está tudo funcionando, quando as engrenagens estão funcionando bem. Por isso, em certos momentos, Deus nos leva para o vale da dor, nos leva para um cantinho da disciplina, e nos deixa sozinhos lá naquele cantinho. E lá no cantinho da disciplina, lá oramos, lá a gente ora, lá nós esvaziamos as nossas agendas para falar com Deus. Ninguém é mais importante do que Deus quando nós estamos sofrendo. Lá na profundeza do vale da dor, nos lembramos: há um Deus no céu, há um Deus no trono, e só nele há esperança para alguém como eu. Mais uma vez eu quero citar Stuart Olliott. Deus deixa algumas pessoas sem emprego como um presente doloroso a elas, para que orem. Algumas têm perdas terríveis, algumas vidas são visitadas pela incerteza. Deus governa tudo isso. Essas são suas providências bondosas, embora muito difíceis, para dar ao homem a maior bênção que pode ter no mundo, que é um coração voltado à oração. 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 8, a palavra de Deus nos diz: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações
que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele, no Senhor, temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Meus irmãos, percebam o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Deus levou Paulo às profundezas da dor. Deus conduziu o apóstolo Paulo ao vale do sofrimento, ao ponto do apóstolo perder a esperança de permanecer vivo. Paulo já tinha entregado os pontos, Paulo já tinha baixado a guarda, já estava reconhecendo o seu trágico, ou não tão trágico, fim. Para então, Paulo aprender a depender exclusivamente daquele que tem poder de trazer mortos à vida. Paulo tinha aceitado, de forma muito consciente, de que poderia morrer naquele momento e não tinha forças para se salvar. Mas ele entendeu que ainda que ele morresse, ele confiava num Deus que traz mortos à vida. Todos os seus recursos próprios se esgotaram, se esfarelaram, todas as suas muletas caíram, restando somente a graça de Deus, que é sempre suficiente. Meus irmãos, ou aprendemos agora mesmo a vivermos diligentemente a vontade de Deus, ou Deus ajustará o nosso tempo, as nossas prioridades, o nosso coração, nos encurralando no vale da dor, para nos ensinar a orar, para nos ensinar a ouvi-lo, nos ensinar a desejá-lo. Que a gente aprenda rápido a buscar o Senhor, sem que Ele nos coloque no cantinho da disciplina. E meus irmãos, ainda que este vale cause grande sofrimento nessa vida, ainda que nos custe muitas lágrimas nesta vida, acredite, melhor é vivê-lo aqui que padecer em paz e acordar no vale da dor eterna. Que toda dor necessária para buscar a face de Deus seja descarregada sobre as nossas vidas. Você é capaz de dizer amém para esse desejo do meu coração? Que o Senhor descarregue amorosamente, soberanamente, graciosamente toda a dor necessária que nos impulsione a buscar a Tua face, para nos livrar de toda dor inevitável que será descarregada pelos séculos dos séculos no inferno. Amém, meus irmãos? Segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é que o Senhor, que é o Senhor dos vales, é o Senhor da nossa salvação. Verso 6 até o final do capítulo, Jonas diz: afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre, mas Tu trouxeste a minha vida de volta à cova. Ó Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a Ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, o peixe vomitou Jonas em terra firme. O Senhor fez com que um grande peixe encontrasse Jonas, o profeta, e o engolisse, o que permitiu Jonas continuar vivo. Do ventre do peixe, uma provável bolsa de ar permitiu que Jonas continuasse respirando,
permitiu que Jonas continuasse sobrevivendo. Bendita a providência de Deus. E nesse ponto da história do profeta, meus irmãos, nós encontramos uma verdade absurdamente consoladora para as nossas vidas. Uma verdade proveniente daquele que é o nosso pastor e nada nos deixa faltar, conforme Salmo 23 diz. Uma verdade proveniente daquele que tem os nossos dias e a provisão para cada um desses dias, escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Salmos 139 nos diz isso. Uma maravilhosa verdade de que o Senhor há de garantir sustento, de que o Senhor há de garantir segurança, vida, enquanto estivermos nos montes, ou melhor, nos vales mais sombrios das nossas vidas. Meus irmãos, sempre haverá provisão para os seus amados até no vale da sombra da morte. Ele sempre providenciará meios para nos manter seguros, mesmo nos dias mais escuros da nossa existência. Deus não abandonou Jonas, embora Jonas o tivesse abandonado. E grande ironia do texto, Deus não nos trata à altura. Imagine se assim fosse, Deus nos tratasse à altura. Imagine se Deus dedicasse a sua atenção a nós da mesma forma que nós dedicamos a nossa atenção a Ele. Imagine se Deus se importasse com as nossas necessidades, do mesmo modo que nós nos importamos com o seu reino. Imagine isso. Mas Deus não nos retribui com a mesma moeda. Em Cristo, Deus nos paga com graça. Ele permanece fiel, apesar da nossa infidelidade. No vale, Jonas, ele rasga o seu coração. Ele se humilha. Ele reconhece o seu pecado e clama por salvação. No vale, a face amedrontadora da morte, carrancuda da morte, fez Jonas estender a mão suplicando socorro divino. No vale, Deus o despertou de maneira eficaz. A gente já não vê mais o profeta indevidamente dormindo aqui no vale. Já não vemos Jonas dormindo, cochilando. Porque quem dorme no dia da provação? Quem consegue dormir no dia da provação? Quem é capaz de cochilar enquanto Deus está disciplinando? Enquanto Deus, com a sua vara disciplinadora, nos castiga? Quem consegue cochilar? Meus irmãos, as provações fazem isso. As provações nos mantêm despertos neste mundo, nos faz desviar os nossos olhos das coisas inúteis. Salmo 119, versículo 37. Não há nada mais sábio ou eficaz a se fazer no dia da angústia que clamar a Deus por sua intervenção. Meus irmãos, Deus não rejeita um coração contrito. Deus jamais desprezará o sussurro de dor de um filho. Deus sempre enviará seu resgate onde quer que estejamos. Deus sempre enviará os seus agentes para nos salvar onde quer que estejamos. Na escuridão do mar, Deus enviou um grande peixe para salvar Jonas. Na escuridão das nossas provações, Deus também nos envia agentes de salvação. Às vezes, em alguns momentos, o seu agente de resgate é a cura física. Deus faz isso. Sim, Deus continua curando pessoas. Sim, Deus continua levantando pessoas do leito de morte. Deus continua curando pessoas de câncer. Deus continua curando pessoas com variadas doenças. Deus faz isso. Por vezes o seu agente de resgate é a cura física. Por outras vezes, o seu agente de resgate é a injeção de bom ânimo e esperança quando a cura física não vem, quando a dor temporária não passa. Mas Deus dá ânimo
Deus fortalece a confiança no porvir. Por vezes, os seus agentes de resgate são amados irmãos que nos abraçam e nos consolam nos dias de dor. E por vezes, meus irmãos, a própria morte é o resgate para socorrer definitivamente e eternamente todos os servos das suas dores. Deus jamais deixará uma súplica sem resposta. Agora percebam que após a súplica desesperadora de Jonas, ou melhor, a súplica desesperada de Jonas, Jonas ele rende graças ao Senhor que outrora havia desprezado. No finalzinho do texto, Jonas diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Jonas está louvando a Deus. Jonas está adorando a Deus. Jonas está exaltando a misericórdia do seu Deus. O mar ficou furioso, as densas trevas, o deserto, tudo isso estava sobre Jonas. E tudo isso fez muito bem a Jonas. O Senhor reajustou o coração do profeta através do vale. E agora, o profeta podia dizer: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, versículo 71. Meus irmãos, há propósitos benditos nos dias maus. Há uma riqueza de dádivas nos vales. Há muitas pepitas de ouro nos vales sombrios da vida. Se minha dor me fez orar mais, louvado seja Deus por minha dor. Se as minhas lutas me aproximam mais de Cristo, louvado sejam as minhas lutas por causa disso. Bendito seja o Deus da nossa salvação, que nos encontra nos dias maus, sombrios, e nos provê fôlego, um pouquinho mais de fôlego, para aguentarmos um pouco mais. Bendito seja o Deus que nos consola, quando o coração se encontra triturado pelo luto, esmagado pela dor de perder quem amamos. Bendito seja o Deus misericordioso, que ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Salmo 145, versículo 14. Sinclair Ferguson captou bem a essência da disciplina de Deus quando escreveu: poucos princípios são mais importantes na vida cristã do que o reconhecimento prático do Deus soberano e de sua graciosa determinação em nos aproximar de si, seja qual for o custo. Quando seus propósitos envolvem aflições e sofrimentos de qualquer tipo, o conhecimento de que Ele, em sua soberania, está no controle é a única coisa que pode preservar de um medo covarde ou de um sentimento de desespero e nos trazer uma medida de aceitação alegre e voluntária de nossa situação. Somente quando reconhecemos que o objetivo de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo e que Ele opera todos os eventos de nossas vidas em conjunto para esse propósito, começaremos a nos alegrar com o bem que é produzido na tribulação. Quando você entender, quando eu entender, que a dor que passamos hoje serve de propósitos eternos para nos assemelhar ao Filho de Deus, a gente vai louvar o Senhor pelas dores de hoje. Porque não há nada mais especial para um crente que ter um coração semelhante ao coração de Cristo. Reajustado o coração, o profeta agora estava pronto para ir a Nínive. Sim, ele voltará para Nínive. Já estou dando spoilers dos próximos capítulos. Ele agora está reajustado, e ele diz: o que eu prometi, Senhor,
cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Deus precisou humilhá-lo, Deus precisou quebrá-lo, moê-lo, provocando algumas rachaduras, para então eficazmente usá-lo em Nínive, para então ensinar a Jonas a compreender profundamente que a salvação pertence ao Senhor. Assim Deus faz com os teus grandes servos. Ele provoca rachaduras, trincas, cicatrizes, para que a glória daquele que habita neles fique em evidência. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês atua a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor, Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meus irmãos, como Jonas foi lançado no mar tempestuoso da ira divina, e ali permaneceu por 3 dias e 3 noites, o Filho de Deus desceu à mansão dos mortos, e ali permaneceu sob o seu domínio por 3 dias e 3 noites. Só que a morte não pôde contê-lo. A morte não pôde contê-lo, pois é impossível que retivesse em seu poder uma vítima inocente. Era impossível manter acorrentado alguém que não tinha pecado algum, pois o salário do pecado é a morte. Jonas voltou das profundezas da terra para declarar que a salvação pertence ao Senhor. Cristo voltou das profundezas da morte para cumprir a declaração de Jonas e para salvar Jonas. A nossa esperança em meio às aflições dessa vida, meus irmãos, a nossa força em meio às dores deste mundo provém deste evento. Provém deste evento. Cristo levou para a sepultura os nossos pecados, levou para a sepultura a nossa culpa, levou para a sepultura a nossa justa condenação. Ele se tornou nossa justiça, vestindo a nossa injustiça. Porém, Deus o ressuscitou dos mortos, declarando para todo mundo que aceitou o sacrifício do Filho. Na sua ressurreição, nos garantiu vida eterna. Se morremos com Ele, certamente ressuscitaremos com Ele. Um dia, meus irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. Também desceremos às profundezas da morte. Inevitável, a não ser que Cristo volte. E tomara que isso aconteça. Mas ordinariamente, um dia todos nós desceremos nas profundezas da morte. Mas em Cristo, temos a promessa que Deus também nos encontrará
lá nas profundezas da nossa sepultura e nos erguerá. E neste dia, então, poderemos declarar com gratidão no coração, transbordante e para todo sempre perante o Cordeiro de Deus: a salvação pertence ao Senhor. Bendito seja o Deus da nossa salvação. Meu irmão, minha irmã, fecho com uma aplicação muito breve. Não despreze e não desperdice o deserto em que o Senhor te colocou. Saiba que o seu amor o conduziu até esse lugar, não a sua indiferença, não a sua ira. Se você está em Cristo, a ira não é para você. Ele está te livrando de você mesmo no deserto. Repito, Deus está te livrando de você mesmo no deserto. Ele está te modelando como um oleiro modela o vaso. O seu coração está formando Jesus em você. Glorifique a Deus enquanto você chora. Glorifique a Deus enquanto você geme. Não murmure. Não questione o seu amor. Deus já deu provas incomparáveis de que te ama, entregando Cristo no Calvário. E um conselho para você: aproveite a viagem pelo deserto para falar mais com Deus, para desfrutar mais da sua companhia. Até porque no deserto somente o Senhor se fará presente do seu lado. Todos os outros te deixarão. Não desperdice suas lutas. As suas lutas estão te aproximando de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és bendito, Pai. Tu és santo. Tu és incomparável. Não há amor semelhante ao Teu. Por isso nosso coração transborda de alegria, de gratidão pelos Teus feitos em nossas vidas. Bem sabemos, na nossa limitação mortal, na nossa tolice, que há tanto sofrimento nessa vida, que há tanta lágrima, tanta dor, e na nossa ignorância, muitas vezes ignoramos e desprezamos que até na nossa dor, a Sua mão graciosa e bondosa, amorosa, tem cuidado de nós. Senhor, rogamos que nos dias de vale, possamos nos lembrar daquilo que pode nos dar esperança. Que possamos nos recordar de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, assenta-se à direita de Deus Pai, e um dia há de nos resgatar deste mundo para todo sempre. Que a verdade de que Cristo reina sobre todas as coisas seja a âncora que nos mantém seguros no meio da turbulência de um mar bravio. Senhor, sustente a nossa fé nos dias de dor. Livre-nos da murmuração. Livre-nos, Senhor Deus, das reclamações descabidas. Mas que nossos lábios se encontrem louvor sincero ao Deus da nossa salvação, que já nos deu provas incomparáveis de que nos ama, entregando o seu Filho na cruz, para morrer por nossos pecados, nos garantindo vida eterna após a morte. Eu rogo ao Senhor nesse momento, que a todos os sonolentos, aos errantes, aos displicentes, aqueles que negligenciam a caminhada com o Senhor, sejam conduzidos amorosamente
ao vale, para que então enxerguem que há somente em Cristo esperança. E no vale, Senhor Deus, eu rogo que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e não permita que o nosso coração desfaleça, que o nosso coração se aparte de Ti. Pelo contrário, que possamos nos aproximar de Ti cada vez mais nos dias de dor. Rogamos a Tua bênção sobre o Teu povo nesse momento, o Teu ânimo, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Rogamos a Sua graça sobre as nossas vidas. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.